Bem-vindos e bem-vindas ao último dia do Planalto Festival das Artes. Estamos a arrancar, já arrancamos, aliás, a programação da tarde com um filme da Tânia Carvalho, que terminou agora mesmo, e vamos dar início ao último painel, à última conversa desta segunda edição, que propõe também uma reflexão sobre tudo aquilo que é a coabitação do presente e também os lugares do vazio do futuro que podemos ocupar e preencher com aquilo que achemos que seja o indicado. Esta conversa é também uma das que propõe desafiar as políticas de igualdade, que olha para o que é, na verdade, o ciclo histórico. Na apresentação, se consultarem as agendas, podem ler isso mesmo. Esta conversa e o desafio que acabei por lançar primeiro à Carolina e depois à Secretária de Estado, Rosa Monteiro, e também à Larissa Alabac, que estará depois connosco a tocar aqui para nós, no final da tarde, e a quem muito agradeço a todas a vossa presença. Veio da ideia, obviamente emergente, de pormos no centro as questões de políticas de cidadania e de igualdade, de olharmos para o que é a construção e a civilização de um país e a sua sociedade plural, diversa, aberta, empática com o outro e com a outra, e que possamos juntos pensar e refletir que comportamentos temos no nosso dia-a-dia, que erros enquanto seres humanos continuamos a replicar, quais são os pontos de vista e as atenções a ter em conta perante as problemáticas das desigualdades, das diversas desigualdades, nascendo mulher. E pareceu-me, enquanto programador, oportuno que pudéssemos fazer esta reflexão juntos, no sentido de desafiar. A pergunta é um pouco provocatória. No início, quando pensava a conversa, há uns meses, perguntava à Carolina: mas tu não achas que esta pergunta é demasiado provocatória? E é também uma pergunta dupla, porque faz o desafio de pôr no centro estas questões do feminismo, mas faz também a pergunta, que é também ela própria autoexplicativa, do porquê ainda ser necessário continuarmos a debater estas questões e a colocar no centro estas questões dos movimentos feministas, de todos nós nos assumirmos como feministas e de olharmos realmente para uma sociedade que se quer mais diversa, mais igualitária, mais tolerante e mais participativa, que olhe, principalmente, aqui tenho que fazer o reto, que nós, homens, possamos realmente perceber o nosso lugar de privilégio em relação à mulher que ainda continuamos a ter no século XXI, em 2021, e como dizia no início da preparação da conversa, e eu até se calhar leria, parte precisamente desta ideia dos movimentos. Foi até interessante porque, a convite do Teatro Viriato, apresentei há uns meses no Museu Nacional Grão Vasco um projeto que tocava precisamente com os alunos da Escola de Moimenta da Beira em torno destas questões da igualdade de género, dos direitos humanos, que desenvolvemos um trabalho de residência durante 3 meses, que depois culminou numa apresentação pública no Museu Nacional Grão Vasco no último mês de junho, e chegámos a muitos dos pontos que vão certamente atravessar esta conversa. E a designação, diz-se mesmo, há 100 anos atrás, assistia-se a um novo ciclo na história do empoderamento feminino. Portanto, nos anos 20, passados 100 anos, estamos hoje aqui em Moimenta novamente a colocar, apesar de não estarmos a fazer nada do que já não está a ser feito há uns minutos atrás e certamente há uns minutos a seguir. Portanto, é também um percurso de 100 anos que foi feito até aqui e que se propõe desafiar e debater que realmente progressos foram feitos em termos de políticas públicas, mas também pensando, obviamente, a Secretária de Estado falará mais nesse sentido do que é o progresso que tem sido feito e tem sido muito, tem que ser reconhecido nos últimos anos, mas perceber realmente entre os anos 20 e 2020, portanto neste período de 100 anos,
que desafios ficaram por cumprir, que sementes foram lançadas dos organismos, dos sucessivos governos, já em democracia, de poder olhar e contemplar qual é a realidade histórica do que acontecia dos anos 20, do período em que vivíamos outros regimes e daqueles que vivemos hoje, que diferenças existem, que comportamentos na sociedade se alteraram, quais é que ainda faltam a alterar, onde é que temos que sinalizar o nosso foco no respeito, não só na identidade, mas também no próprio corpo da mulher. E pronto, será certamente uma conversa que deambulará por muitos pontos. A Carolina fará esta moderação belíssima, certamente. E muito obrigado a todos e a todas por estarem connosco e fiquem por aí. Até já. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos. Eu gostaria de começar por agradecer ao Planalto o convite para estarmos aqui hoje a falar sobre este tema tão importante. O tema da nossa conversa é feminismos. Porquê? Temos connosco a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e também a cantora e compositora Labac. Obrigada a ambas pela vossa presença. Obrigada também a vocês por estarem aqui hoje connosco. No final da conversa vamos abrir o debate, poderão partilhar as vossas opiniões, fazer perguntas. Entretanto, eu começava então por perguntar às duas, podemos começar por si, por vos fazer a pergunta exatamente da nossa conversa. Afinal, feminismos porquê? Rosa, quer começar? Então, primeiro sim, com certeza. Muito obrigada e muito boa tarde ao Planalto e à sua organização. E cumprimentar o Luís André, pessoa que conheço há muitos anos. E é um gosto estar aqui em Moimenta da Beira e também perceber a importância e a coragem de fazer este festival tão diverso, promotor de cidadanias, aqui neste território de que tanto gosto e ao qual obviamente estou muito, muito ligada. Portanto, é um gosto estar convosco e felicitar a organização e todas as entidades que apoiam evidentemente estes encontros e todas as pessoas que se juntam e que vêm para debater, para apresentar a sua arte, a sua criação, mas também para enfim, lançar pistas de reflexão críticas sobre o nosso presente e o futuro. Esse é também o mote, como o Luís apresentou, e é de facto um gosto. A questão dos feminismos fazerem sentido, ou porquê ainda, desde logo, e vocês falavam em provocação. De facto, quando falamos em feminismos, é a melhor forma, a melhor estratégia para não termos ninguém a ouvir, como costumamos dizer a brincar. Mas, na verdade, aquilo que os feminismos são, e é bom que se fale em feminismos em plural, e no plural, aquilo que os feminismos são e sempre foram efetivamente uma visão acerca da realidade social, uma visão crítica que coloca no centro a questão dos direitos de todas as pessoas. E a questão dos feminismos não tem apenas a ver com a condição ou as condições sociais, sociológicas, identitárias das mulheres. É um assunto de toda a sociedade. É um assunto de desenvolvimento social, é um assunto que tem a ver com o desenvolvimento e hoje é absolutamente central e cada vez mais reconhecido que é um alicerce fundamental do desenvolvimento económico dos países, das nações, das civilizações. E, portanto, os feminismos hoje eu penso que são menos questionados até porque a realidade presente, e quando nos lembramos do que está a acontecer com as nossas irmãs afegãs, penso que ninguém ousa questionar a premência absoluta daquilo que os feminismos fazem, que é a defesa intransigente dos direitos humanos das mulheres, acentuando e trazendo para o debate e para a análise e para a discussão aquilo que são dados muito objetivos e factuais e que nós traduzimos em números. Portanto, não é apenas uma questão de opinião, e quando, eu costumo dizer também provocatoriamente, quando
vou a alguns debates, que as questões dos feminismos ou das políticas de igualdade não são uma questão de achismo, são uma questão técnico-científica robusta, e esse tem sido um trabalho que temos feito e que temos procurado fazer, porque só assim também nós legitimamos a necessidade de termos iniciativas legislativas, mas de termos medidas concretas, e para as quais muitas vezes é preciso coragem, medidas concretas para alterarem este status quo que, de facto, discrimina, ou onde as mulheres partem em situações e condições de desigualdade, e as raparigas e as meninas, e, portanto, os feminismos hoje, porquê? Porque é absolutamente evidente, e hoje estamos num estado civilizacional, digamos assim, onde os próprios mídia, a própria comunicação social, dá como nunca deu eco aos problemas que as sociedades enfrentam e que nelas as mulheres enfrentam por terem nascido meninas e mulheres. Seja no Afeganistão, seja em Portugal, com as questões da desigualdade salarial, ou com a questão que hoje já encontra um consenso mais generalizado, mas de repudiarmos completamente a violência contra as mulheres e a violência doméstica, que é, eu costumo usar a metáfora do iceberg, a violência doméstica e as desigualdades salariais, a discriminação salarial nas remunerações, são a parte visível de um iceberg de desigualdades e que, no fundo, é isso que os feminismos pretendem combater. E são os feminismos, e têm sido os feminismos, que têm trazido progressos também para os homens, porque é isso mesmo, uma abordagem feminista da realidade, é isso mesmo que faz. Quando nós hoje temos mais de 40%, estamos quase nos 45% de homens em Portugal que têm a possibilidade de partilhar a licença, está ali um bebê muito pequenino e muito bonito, mas que têm a possibilidade de partilhar a sua licença com as mães, essa foi uma conquista feminista. Não quero alongar mais para não tirar esse espaço. Não, eu faço das todas as minhas palavras, absolutamente, e digo, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui. E é só porque não é tudo igual. Objetivamente, é que não está tudo igual e nunca foi tudo igual. Então a gente precisa só de igualdade entre nós todos, e essa igualdade nunca existiu em todos os âmbitos da vida, basicamente. Então, só traduzindo tudo, porque não está tudo bem. Né? Prova disso, de que ainda não estamos, ainda estamos longe dessa igualdade de género. De acordo com o Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, Portugal tem feito progressos, efetivamente. Na última década subiu 4 lugares no ranking, mas continua abaixo, de facto, da média europeia, em 16º lugar, portanto, no total de 28 países. E eu perguntava à Rosa, em traços gerais, que retrato é que faz, falando de Portugal, concretamente, que retrato é que faz de Portugal relativamente à igualdade de género? É uma tese. Em traços gerais, portanto, vamos assim, se quisermos ir... Vá-me interrompendo, Sim. só para eu não me estender muito, Sim. porque entusiasmo às vezes eu falar. Nós temos, como estavam a referir no início, uma história interessante do ponto de vista daquilo que são as políticas de igualdade em Portugal. Nós temos um percurso histórico muito atípico, até para um país da Europa do Sul. Nós criámos os primeiros mecanismos para a igualdade, mecanismos oficiais, instituições que trabalham as questões da igualdade ainda no Estado Novo. Em 1970, 71, por mão da Maria Luz Pintacilgo, criou aquilo que era um grupo de trabalho para estudar a proibição de profissões de trabalhos às mulheres, no quadro do Estado Novo. E, de facto, quem sabe, quem foi a Maria Luz Pintacilgo, no nosso país, sabe que ela aproveitou da melhor forma e nunca mais largou. Portanto, eles tinham criado aquilo no Ministério das Corporações, um dos mais conservadores, no quadro do Estado Novo, e elas nunca mais largaram o tema e o objeto. E assim nós temos ainda hoje, a Espanha só criou, a Itália só criaram na década de 80 estes mecanismos, é para verem a diferença. E, de facto, logo depois da Revolução do 25 de Abril,
foi possível fazer uma revisão e retirar a discriminação da lei. E não vamos aqui repetir, felizmente hoje em dia já toda a gente sabe e conhece a história daquilo que era proibido às mulheres no Estado Novo, portanto, antes do 25 de Abril, designadamente em termos de participação no mercado de trabalho, daquilo que eram profissões proibidas, a questão da necessidade de autorização por parte dos maridos, enfim, uma série de... O direito era discriminatório, a discriminação estava na lei. E foi preciso barrer a discriminação e tivemos, de facto, um conjunto de políticas e políticos progressistas que, na década de 70, fizeram e construíram um edifício legal no nosso país muito progressista. E por isso é que muitas vezes nos confrontamos com a ideia, e muito generalizada de muitas pessoas, de que a igualdade já não está na lei, já está desde finais da década de 70, de facto. Mas nós temos uma sociedade em Portugal muito polarizada, muito segmentada, e não houve uma verdadeira modernização em termos de costumes, etc, etc. Bom, mas isso faz com que, de facto, por estar na lei nem sempre se cumpre na vida. E aquilo que temos pretendido fazer com as políticas de igualdade em todas estas décadas é aproximar aquilo que está consagrado na legislação e aquilo que são as práticas efetivas. E depois também existe outro problema, que é o facto de nós termos ideais igualitários, e quando nós falamos, por exemplo, das assimetrias na partilha de tarefas de cuidado, não só as tarefas domésticas, mas as tarefas familiares, não é? Existe uma retórica e uma ideia de que não, mas já se partilha. Hoje em dia esse problema já não existe. Quando nós vemos os estudos dos usos do tempo, as assimetrias são muito profundas e é por isso que Portugal ainda está abaixo da média europeia. Esse é um nível, é um indicador onde estamos ainda mal. Não obstante, temos alguma representação ideal de igualdade que no fundo, acaba por criar uma ideia, estas armadilhas da igualdade. Mas só para responder de forma mais direta, nós subimos e estamos a subir de forma mais rápida nos últimos anos do que os restantes países europeus. E isso deve-se à legislação que temos e, especificamente, à legislação, enfim, que vulgarmente se chama de cotas, mas que chamamos de representação equilibrada, porque é para ambos os sexos. Ou seja, é para garantirmos que ambos os sexos tenham a mesma oportunidade de estar nos lugares de decisão, seja nas empresas, e produzimos em 2017 uma nova legislação. E é curioso, nós, quando discutimos as políticas de igualdade e quando voltamos um bocadinho atrás, e quem teve como a oportunidade de desconstruir nestes anos, quando olho para trás, percebo o seguinte: qualquer conquista é muito difícil no momento. E nós, quando fizemos esta lei, eu recordo-me que não só partidos políticos que se opuseram, mesmo no Parlamento, foi uma lei muito difícil de passar. A lei para a representação equilibrada nas empresas cotadas, empresas do setor local e empresas do setor público e empresarial, que tinham, obviamente, de dar o exemplo, mas houve um conjunto de discussão nos mídia de pessoas que se opunham determinantemente à ideia de que aquilo que deve prevalecer é a meritocracia, como se termos representação equilibrada ou termos medidas da ação positiva não deva respeitar a meritocracia. E hoje em dia nós subimos 16 pontos percentuais. E, portanto, já ninguém acha estranho esta lei, pelo contrário. Os próprios stakeholders e as partes mais interessadas, sei lá, a CMVM, que é a entidade que regula as empresas cotadas, e o mundo empresarial no geral, estão todos a acompanhar esta dinâmica. E, portanto, nós temos índices incríveis de aumento e por isso é que no indicador e no índice europeu de igualdade de género, Portugal foi o país com o melhor desempenho nestes últimos anos, porque realmente conseguimos. Isto só para dizer, as conquistas são difíceis, é preciso fazer um trabalho técnico-científico robusto, porque a igualdade não se faz apenas porque se fala do que é o sexo e do que é o género e de que há discriminação ou desigualdade. Ela tem de ser demonstrada. Tem de se demonstrar que se traduz em perdas efetivas para as sociedades e para a economia, e temos de ter medidas específicas para alterar a situação. E nesse quadro estamos muito bem em termos de evolução na Europa. Tivemos uma pandemia, estamos a viver uma pandemia que obviamente nos preocupa e por isso foi o tema central da nossa presidência portuguesa da União Europeia que decorreu no primeiro semestre
deste ano, foi o tema central. Conseguimos colocá-lo como tema central também a nível dos outros países e, portanto, todos os debates do próprio Conselho. Foi a primeira vez que conseguiu o Conselho Europeu dedicado a estes temas social, saúde e igualdade. Nós estamos nesse Conselho de Ministros Europeu. Foi a primeira vez que conseguimos aprovar conclusões do Conselho, que no fundo dão indicações àquilo que os países, Estados-membros devem fazer. Foi a primeira vez que conseguimos aprovar conclusões específicas sobre os impactos da crise sobre as mulheres, da crise pandémica sobre as mulheres. E é por isso que hoje no PRR e no mecanismo a nível europeu, no mecanismo de recuperação e resiliência, a Comissão Europeia decretou que seria obrigatório em todos os investimentos para a recuperação das economias, da economia europeia, dos países, tem de haver medidas específicas para responderem à situação de maior vulnerabilidade, neste caso das mulheres. Só voltando ainda ao índex, e porque estávamos a falar desse retrato, ou seja, há várias áreas, não é? A igualdade de género vai-se construindo a várias velocidades, seja no trabalho, na representação em lugares de poder, etc. Queria partilhar aqui dois números que relativamente ainda ao índex, que de facto, segundo o último índex, as áreas onde as desigualdades são mais pronunciadas são, uma delas referiu Rosa Monteiro, a questão do tempo, portanto da distribuição e da divisão do tempo entre homens e mulheres, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados e às tarefas domésticas, em que Portugal está em 25º lugar de 28, e a questão do poder, portanto, da representação em lugares de poder, em que Portugal está em 13º destes 28. Neste aspecto, no seguimento deste retrato, eu perguntava ainda, já vou aqui à Larissa, mas para um bocadinho para terminar esta parte, eu perguntava, eu penso que quando falamos de desigualdade de género hoje em dia, um dos aspectos mais evidentes, falei do tempo, falei da questão do poder, e há outro que eu acho que é talvez dos mais objetivos, que é a desigualdade salarial, que é impressionante, não é? Pensarmos que hoje, um pouco por todo o mundo, as mulheres ganham sempre, sistematicamente, menos do que os homens pelo mesmo trabalho. Portanto, é efetivamente por uma discriminação baseada no género. E nesse sentido, em 2018, Portugal aprovou a lei da igualdade salarial, e eu queria, de uma forma breve, que perguntar à Rosa Monteiro o que é que esta nova lei trouxe, no fundo, que instrumentos é que trouxe a lei da igualdade salarial. Então, a lei foi muito inspirada, para já, numa lei que a Alemanha tinha feito nesse mesmo ano, e que tinha um novo direito, que é o direito de qualquer pessoa trabalhadora, não é? Poder pedir um parecer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, caso sinta que está a ser discriminada em termos salariais, em termos de remuneração. Também contamos o ganho, não só o salário base, e quando contamos o ganho, aí o gap é ainda maior, a diferença é ainda maior, mas, portanto, instituímos um novo direito de o trabalhador ou trabalhadora poder pedir um parecer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e invertemos o ónus da prova. Isto significa que não é a pessoa que terá de provar, é a empresa, é a entidade empregadora que tem de provar que não discrimina. E esse é o segundo elemento muito importante desta lei, e pelo qual eu debati bastante, que é a raiz da discriminação salarial tem a ver com os sistemas de avaliação de funções, de postos de trabalho. E há um exemplo, e na altura foi muito interessante, inspirámos também e trabalhámos com o CEPES, que é a Confederação dos Sindicatos do Vestuário, Têxtil, Lanifícios e Calçado, e eles tinham feito um acordo nesse ano
um acordo coletivo de trabalho. Isto coincidiu também com a nova presidência da APICAPES, da Associação Patronal do Setor, e fizeram um acordo onde conseguiram esbater o gap salarial entre mulheres e homens em vários pontos percentuais. E porquê? Porque eles tinham feito um estudo, uma avaliação dos sistemas de categorias e de classificação de postos de trabalho e verificaram que as mulheres estavam sistematicamente colocadas nas empresas do setor, é um setor de calçado neste caso, estavam colocadas nas categorias mais baixas, mas os conteúdos funcionais, aquilo que faziam realmente, era exatamente a mesma coisa. E, portanto, existem estes enviesamentos em sistemas de avaliação de postos, de classificação dos postos de trabalho e que depois têm as tabelas remuneratórias conexas. Existem estes enviesamentos e é aqui que está sempre a raiz da discriminação salarial. E aquilo que nós fizemos foi colocar na lei a obrigatoriedade das empresas terem sistemas de avaliação, de valoração dos postos de trabalho, assentes, chamamos em critérios objetivos. É esta a terminologia também europeia. E, portanto, simultaneamente também na lei, aquilo que existe é a obrigatoriedade de termos informação estatística anual. Temos o barómetro, e o barómetro dá-nos anualmente, por setor, quais são aqueles onde existe maior gap, e o chamado balanço. O balanço dá-nos por empresa, ou seja, isto havia também aqui um aspecto muito importante e que foi muito importante também na negociação no Parlamento, que era, não queríamos onerar as empresas para terem de estar a fazer mais uma burocracia na análise da discriminação salarial, da desigualdade salarial. E então toda esta análise é feita pelo GEP, que é um departamento do Ministério do Trabalho, que faz a análise a partir dos... Agora não se chamam balanços sociais, chamam-se relatórios únicos que as empresas entregam anualmente, têm sido adiadas por causa da pandemia, e isso também nos tem atrasado em termos de dados, tal como está na lei. Mas, portanto, nós sabemos anualmente, com base também num sistema e num algoritmo que faz assim, uma análise regressiva que nos permite perceber o que é discriminação e o que é a diferença apenas. Porque, evidentemente, quando falamos em discriminação ou desigualdade salarial das mulheres, não estamos a falar daquilo que decorre naturalmente da diferença de qualificações, etc, etc. Esses são critérios objetivos, mas depois há critérios enviesados e que não são objetivos. E o exemplo que existia, se calhar muitas de vocês já não se recordam, foi na indústria da cortiça, que em 2007 fez um acordo absolutamente, enfim, que nos deixou perplexas. Na indústria da cortiça, no setor, existia um acordo coletivo onde, para o mesmo conteúdo funcional, havia duas categorias diferentes. Ou seja, as pessoas faziam a mesma coisa, tinham duas categorias diferentes. Em todo o setor da cortiça, imagina. Uma era ocupada por mulheres, a outra pelos homens. A diferença remuneratória ultrapassava os 100 euros. Eles fizeram um acordo para eliminar e erradicar esta discriminação. Era discriminação direta, escrita e reconhecida, quer por sindicatos, quer pelo patronato. E fizeram um acordo para esbater e eliminar essa discriminação ao longo de 8 anos. Nós insurgimos muito, mas nada valeu. De facto, foi um acordo do tripartido e é assim que funciona e, portanto, isto para dizer que nem sempre na própria negociação coletiva é fácil. E que muitas vezes estas cláusulas discriminatórias estão nos próprios IRCTs, ou seja, nos instrumentos de regulação coletiva do trabalho. E há um trabalho permanente que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego faz, que é uma comissão tripartida, onde estão os sindicatos, o patronato e o Estado, e que faz a análise de todas as cláusulas dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, para verificar se existem cláusulas discriminatórias sob o ponto de vista de género. E, portanto, a lei tem estas várias componentes. Agora, também, deixo que diga, há um outro aspecto muito importante que faz variar o gap salarial, que é a questão do aumento ou da subida do salário mínimo. Nós temos 20 e tal % das mulheres em Portugal que recebem o salário mínimo. Quando o salário mínimo sobe, obviamente que o gap diminui.
quando foi paralisado, como aconteceu na crise austeritária, com as medidas austeritárias que foram impostas no nosso país e que não devemos esquecer. Quando isso aconteceu e que se congelou a negociação coletiva, o gap salarial agravou-se bastante. E nós conseguimos, com o aumento do salário mínimo, recuperar deste gap, o que também nos dá essa melhoria no índice europeu de igualdade de género. Portanto, conseguimos melhorar também pelo chamado indicador agregado. O barómetro de que falou, que foi criado com esta lei, não é? É um dos instrumentos desta lei, é o barómetro da igualdade salarial entre mulheres e homens. Eu penso que já saiu o de 2021, que é a terceira edição. Não sei se tem os números connosco para... Tenho sempre os números, mas os números são sempre assustadores. Pois, e é importante também... Continuamos com 14%. Irmos a eles. Estamos à espera do novo barómetro, com dados mais atualizados. Mas nós temos 14% de diferença no salário base, em termos de média, e em termos de ganho, temos 17% de diferença. Isto traduz, em termos de euros, em 149 de diferença em Portugal, que as mulheres recebem a menos, 149 euros, mas quando somamos todas as componentes do salário, mesmo aquelas variáveis, que são variáveis, não é? Chegamos aos 223 euros a menos por mês. Pelo mesmo trabalho. E há aqui um dado também impressionante, e que é facilmente explicável, que é quanto mais alto, em termos de nível de qualificação nos setores ou nas empresas, estamos a analisar, maior é o gap. Para vos dar um número, nós temos, por exemplo, profissionais com ensino superior, temos um gap de 26%, o que dá 492 euros de diferença de salário base. Bom, eu, entretanto, virava aqui e gostava de falar, descansarmos um pouco dos números e já voltaremos a Portugal. Exatamente, vamos um pouco à música e à arte. Larissa, eu perguntava-te se, em primeiro lugar, qual é que tu achas que é a importância da arte e da música em particular para pensarmos estas questões, nomeadamente de género? Claro. Acho que a arte é um instrumento para reflexão, para sensibilização, né? A Nina Simone falou uma frase que me tocou muito quando eu ouvi, e depois daquilo parece que uma chave mudou e eu assumi isso para a vida, mesmo quando eu faço música que não é exatamente para refletir. Aquilo também é político, sabe? Ela disse essa frase que o artista deve refletir o seu tempo, não é? Então, se a gente não reflete o nosso tempo, ok, a gente está fazendo outras coisas, a gente está trazendo a música para a gente se divertir, mas quando a gente para pensar, tudo é mesmo político, tudo é mesmo para tocar, para ir para esse lado, assim. Então, a arte é ferramenta para a gente mudar alguma coisa que esteja ao nosso alcance mesmo, né? E está em relação à música que tu fazes, as questões de género e de igualdade estão de alguma forma presentes na tua música de uma forma mais direta, menos indireta? De que forma é que estão? Eu acho que direta e indireta. E mesmo colaborando com outras artistas, assim, e com artistas bastante feministas do Brasil, assim, eu acho que a gente fez chegar músicas bastante longe, assim, e ver aquilo chegando e sensibilizando pessoas que não tinham pensado naquilo ou nisso é bastante, é forte, é gratificante, é muito, enfim, toca muito, né? E falaste de colaborações, queres dar alguns exemplos? Sim, tem uma banda no Brasil que se chama Francisco Elombre. Eles têm uma música que se chama Triste, Louca ou Má, que é o que chama a mulher, não é? É triste ou é louca ou é má. E a letra é super forte, a letra é bastante forte mesmo. Então, chegou a muita gente essa música, continua chegando ainda, assim. Então, é só um dos exemplos de como a arte vai chegando e vai sensibilizando para questões que, às vezes, mulheres que ouvirem aquilo, ou homens também, nem tinham pensado mesmo, assim. Então,
Vamos todos ouvir a seguir. Eu pessoalmente não conheço. De facto, falando do Brasil, a Larissa vem do Brasil, agora está cá a morar em Portugal desde o início de 2020, em Leiria. O Brasil tem estado, de facto, na linha da frente destas questões e de outras. Movimentos sociais no Brasil têm imensa força. Questões como questões raciais, questões ecológicas. E, ao mesmo tempo, é um país onde as desigualdades de género são gritantes. E aqui volto um bocadinho aos números, só para ilustrar que no mais recente relatório Global Gender Gap Report do Fórum Económico Mundial, o Brasil surge no 93º lugar do ranking, portanto, no total de 156 países analisados. As mulheres ainda não têm direitos importantíssimos, como o direito ao aborto, salvo em raras exceções, em casos excepcionais, digo. Eu perguntava-te um bocadinho para nos dares a realidade lá, em relação à força destes movimentos sociais e também a como é que tu vês estas desigualdades gritantes que permanecem no Brasil. Eu acho que esses movimentos acontecem e têm tanta força e é uma linha de frente mesmo, porque eu acho que historicamente o Brasil é moldado por muita dor, por muita discrepância entre direitos desde sempre, né? Então, eu acho que isso está desenhado na nossa história e continua sendo refletido no nosso presente. E a gente tem essas frentes todas, tanto para o meio ambiente, para o feminismo, para os direitos LGBTQIA+, muito bem delimitadas, muito fortes, muito mesmo assim, por mais que existam forças e Bolsonaros tentando jogar a gente para outro lado, essas forças existem e resistem justamente por uma necessidade. A gente não consegue mais lidar com dados do tipo, a cada 19 minutos uma pessoa LGBT é agredida, e o feminicídio no Brasil é um dos mais altos. O Brasil é o país que mais mata transexuais, por exemplo. Então, é mesmo é questão de necessidade para sobreviver, para a gente ter algum fio de esperança no que a gente está fazendo aqui, no nosso futuro e no futuro das nossas crianças. Achas que essa força tem a ver também com essa urgência, com essa necessidade de que falavas? Claro. É extremamente urgente. Quando a gente olha para esses números, nem precisa olhar para os números, olha para o vizinho do lado, ouve o vizinho do lado, e a gente já sabe o que está acontecendo, e a gente não dá para ficar assim, sabe? Então, enfim, na família de todo mundo, enfim, são coisas muito corriqueiras e é muito difícil você lidar com esses, vendo isso, e nas nossas crianças vendo e vivenciando isso. Então, sim, é urgente. E quando vieste para cá, que diferenças é que sentiste na abordagem destas questões cá, relativamente ao Brasil? Sim. Foi bastante engraçado, assim, essa mudança. Porque acho que é quando a gente realmente vive num sítio que a gente vai entender mesmo como é que funciona. E, bom, no Brasil, a gente tem essas discussões todas e eu vivia numa bolha onde essa discussão é muito efervescente. E o Brasil é extremamente eurocêntrico. Tudo que é daqui é melhor do que o que está lá, do que está na América Latina mesmo. Então, eu cheguei aqui com a visão de, ok, de repente eles já discutiram muito mais coisas do que a gente já ainda está discutindo aqui, sabe? Eu tinha esse pensamento. E eu cheguei aqui e me deparei com muitos processos de discussões que ainda estão por se desenvolver ou se desenvolvendo, sabe? Em coisas básicas, do tipo, no Brasil a gente questiona já desde 2015 por aí, cartazes de festivais que não chegam nem perto de ter 50-50 em termos de homens e mulheres artistas. E aqui essa discussão nem sequer começou, sabe? Eu acho que alguns curadores já têm atenção para isso, mas eu acho que isso é muito importante ser levantado, porque se meninas veem artistas mulheres ali naquele palco, e isso representa elas vão ter mais força para poder fazer alguma coisa.
Uma desculpa dos curadores é que a gente não é fácil programar 50-50. E eu tenho amigos curadores que batalharam muito para programar festivais com mais de 2 semanas, com uma programação 50-50. Mas é um fato que os projetos não existem justamente porque não existe um estímulo para essas meninas, para elas poderem desenvolver o projeto delas, terem autonomia bastante e autoestima e força bastante para subir num palco e falar, ok, eu quero fazer isso, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Rosa Monteiro, esta questão da representação é importante? É muito importante. Seja no domínio cultural, onde há áreas da cultura onde isso não acontece, mas de forma genérica, a representatividade das mulheres está muitíssimo aquém, até porque tem muito menos oportunidades em termos de financiamentos, para a própria criação, esse é um problema de base. E nós, aquilo que o Governo está a preparar, seja nesta dimensão da igualdade de género, seja na área do racismo, nós temos o primeiro Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação Étnico-Racial e o Ministério da Cultura introduziu medidas de ação afirmativa para majorações nos concursos de apoio às artes, enfim, a eventos culturais, e majorações que obrigam os promotores a terem representatividade, a terem diversidade. Estamos aí, mas temos de continuar a lutar e também até para que os nossos mídia deem relevância a esta dimensão. Eu dou-vos um exemplo, não tem nada a ver, ou tem? Com a área das artes e da cultura. Por coincidência, os dados do barómetro das desigualdades salariais dizem-nos que a área da cultura e das artes, em termos de setores, e a do desporto, que são aquelas onde existe maior discriminação salarial. E o exemplo que eu estava para referir era precisamente, está a decorrer até amanhã a primeira volta a Portugal feminina, a primeira volta organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo. A primeira volta a Portugal em bicicleta foi em 1927 e nós estamos a fazer quase um século depois a primeira volta feminina. E por incrível que pareça, com todo o esforço da Federação para organizar esta prova, para conseguir patrocínios, porque sem patrocinadores não há, enfim, há prémios, mas quanto mais patrocínios houver, melhor são os prémios, obviamente, e também se não houverem competições, se não existirem provas, não existe estímulo à atividade por parte das raparigas e das mulheres. E a verdade é que as televisões não apareceram. Ao contrário daquilo que tinha sido comprometido com a Federação Portuguesa de Ciclismo, as televisões, especialmente a pública, não apareceu e não noticiou a primeira volta a Portugal feminina. Tem 60% de atletas federadas portuguesas, o restante são 85 que estão na volta, restantes, portanto, inglesas, italianas, equipas também estrangeiras para além das portuguesas, uma modalidade onde 94% dos atletas federados são homens e, portanto, não há, quer dizer, isto aqui é um ciclo vicioso que temos de quebrar, para que também as organizações que estão por detrás e que são responsáveis, efetivamente, pela falta de representatividade, mas que possam ter também condições para garantir essa representatividade, porque estão numa lógica, evidentemente, de funcionamento com fatores que são externos e que não a sua própria, ou exclusivamente a sua própria vontade. E esta questão é importantíssima que referia, que é o exemplo é fundamental, o role model. Nós temos problemas gravíssimos de falta de raparigas e de mulheres em várias áreas. Uma das que estamos neste momento e que é a nossa forte aposta é a área do digital, da economia do futuro, que já é do presente, porque hoje em dia a nossa vida é toda, passa toda pelo digital, profissional, familiar, pessoal, etc. E nós temos a mais baixa taxa europeia de raparigas adolescentes com 15 anos que desejam seguir a área das tecnologias. E, portanto, nós temos de levar e de demonstrar às meninas e às raparigas que é possível. Isso só se faz com exemplos. Nós só conseguimos sonhar ser aquilo que vemos ser. E, portanto, exemplos nas artes, na cultura,
no desporto, na política, na economia, no digital, são fundamentais, porque demonstram às raparigas e às mulheres, mas também ao resto da sociedade e também aos rapazes. Nós temos um projeto de Engenheiras por um Dia, quando foi criado, mas vai chamar engenheiras? Sim, porque não? Usamos sempre o masculino, mas se isto é direcionado a raparigas, mas também é direcionado a rapazes nas escolas. E ele resulta muito bem, já vai na... perdi-me, quarta, quinta edição. Mas portanto, o dar o exemplo e a questão do exemplo para a representatividade é fundamental. E termos aquilo que se chama role model, porque, de facto, só se vir é que se percebe que é possível. Nesse seguimento, está a falar de algumas das iniciativas da Secretaria de Estado, certo? Eu perguntava-lhe, enfim, de uma forma breve, deu aqui alguns exemplos, mas que prioridades, que coisas é que estão a ser feitas, que projetos é que destacaria que está a ser feito para promover a igualdade de género? Bom, nós temos muitas prioridades porque esta área é muito transversal, tem muitas áreas de intervenção e aqui o que é bom e mau ao mesmo tempo é que temos de trabalhar sempre com outras áreas governativas e somos muito chatas, estamos sempre a colocar-nos dentro das políticas, das outras políticas setoriais, mas é assim, é mesmo assim. Trabalho, mas não só. Nós, neste momento, por exemplo, e para falar de uma grande prioridade que temos, é precisamente esta área do conhecimento, das qualificações, das competências e do digital. E estamos a falar, obviamente, de competências ao nível de estratos mais qualificados e de maior escolaridade, mas também de os níveis mais inferiores de qualificações e até mesmo de os níveis, digamos assim, das categorias mais, com menos qualificações. E o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma fortíssima aposta no plano de transição digital, ainda recentemente, e juntando isto aos grandes instrumentos de financiamento para o nosso país. O plano de recuperação e resiliência é uma grande ambição de modernização, de transformação do nosso país, grandes investimentos estruturais em áreas onde nunca houve possibilidade de os fazer, respostas sociais, equipamentos sociais, portanto, de apoio à família, de apoio às pessoas, à vida de todos os dias e que, portanto, permitem melhores condições de conciliação. Mas, por exemplo, a área das competências, de aumentar as qualificações. Só assim conseguimos ser um país competitivo. Não temos riquezas naturais, é um lugar comum dizer-se isto, mas a nossa riqueza tem de ser mesmo o talento, as competências e aumentarmos isso. E as mulheres estão muito atrás nas áreas e nos setores mais competitivos, mais bem pagos. O gap salarial no setor do digital é de 13%, ainda é, mas é de 13% apenas. E, portanto, e o que estamos a fazer é trabalhar, por exemplo, no âmbito do PRR, neste momento está lançado até dia 10 de setembro, um grande investimento para as universidades, centros de investigação, centros tecnológicos, um grande investimento para o chamado Impulso Jovem STEM, que é, vamos financiar programas a estes parceiros, que também podem envolver autarquias, escolas do nível EB ou também secundário, para aumentar a formação em competências digitais da nossa população, jovens e também pessoas adultas, aquelas que ou querem fazer uma reconversão profissional ou porque são tão desqualificadas em termos de habilitações que precisam de aumentar os seus níveis. E aquilo que fizemos foi integrar nesse impulso jovem STEM, que é assim que se chama, ou impulso adultos, integrar as questões da igualdade. As candidaturas e os projetos, e eles são projetos entre os 4 milhões e os 20 milhões de euros, têm de ter necessariamente medidas dirigidas à promoção destas questões e da participação de raparigas e de mulheres. Será... não diremos obrigatório, porque temos de respeitar a autonomia das universidades, mas fizemos uma carta, fizemos uma lista de medidas e, portanto, a nossa aposta é essa. Estamos também a progredir nesse domínio e, portanto, no digital, por exemplo, quando ouvem falar de um programa que é o Upskill, que pega em pessoas desempregadas, fazem formação e depois são colocadas em empresas, fazem formação em programação, em código, linguagem de código, etc.,
Neste momento, e porque impusemos essa medida, 40% das pessoas que estão a fazer são mulheres desempregadas. E, portanto, temos metas quantitativas, as chamadas cotas, se quiser, mas nestes programas estratégicos. A grande área que temos de continuar a apostar é ao nível da educação, mas de forma muito concreta. Nós queremos combater a segregação nas profissões. A ideia de que existe profissões de homens e profissões de mulheres. E isso tem inquinado todo o nosso sistema, justifica a carência, por exemplo, de pessoas de mão de obra em muitos setores, em muitas áreas, e justifica também parte do tal gap salarial. E, portanto, a grande aposta é nesse domínio, com medidas já em termos a montante, portanto, ensino superior e mercado de trabalho, como estas que referi do digital, mas também logo no sistema de ensino e no trabalho permanente na educação para a cidadania, na educação para a igualdade, e aqui o papel fundamental da educação formal e não formal, mas essencialmente do sistema de ensino. E, portanto, estas são áreas de forte aposta. Vamos ter, a partir do próximo ano, estamos a trabalhar nisso, digamos, mais 3 planos nacionais, um na área específica de igualdade de mulheres e homens, outro na área da violência, e a nossa aposta que tem de ser permanente e que não... Andamos sempre a encontrar as melhores respostas para um problema que tem sido persistente, embora tenhamos conseguido, e neste período de pandemia, de crise pandémica, de condições de isolamento, de confinamentos obrigatórios, portanto, maior risco para as crianças e para as mulheres, mas conseguimos estancar este crime e, portanto, temos números que, evidentemente, nunca são positivos. Basta haver uma situação de violência doméstica, basta haver um homicídio, e estamos sempre mal. Mas temos conseguido estancar, pelo menos evitamos que houvesse um aumento de homicídios durante os momentos mais críticos da pandemia. Estamos a lançar novas respostas de apoio psicoterapêutico para crianças vítimas de violência doméstica. Aliás, dia 16 vamos fazer em Viseu também para descentralizar os eventos, não sei, tudo em Lisboa, o primeiro encontro do conjunto de entidades de todo o país, que vão ter pela primeira vez, criámos esta resposta, ou seja, psicólogos e psicólogas, fizemos uma parceria com a Ordem Portuguesa de Psicólogos, psicólogos e psicólogas que vão desenvolver as suas competências para a intervenção psicoterapêutica, para a intervenção em trauma, junto das crianças e jovens que estão na nossa Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Para vos dizer, e foi um dos primeiros dados que mais me surpreendeu quando tomei posse e quando comecei a desempenhar estas funções, foi ao ver os números de pessoas que estão anualmente nas casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, mais de metade são sempre crianças e jovens. E aquilo que me diziam, que acompanham as suas mães. Ora, elas foram também vítimas, e hoje em dia já se reconhece, são vítimas diretas, e portanto queremos desenvolver essa área de competência e de intervenção. Vamos recrutar mais de 60 psicólogos, psicólogas, linguagem inclusiva, em todo o país, e vamos lançar este ano esse novo projeto, e, portanto, também nesse sentido, é uma grande prioridade que temos, além da formação de 17 mil funcionários públicos, que se quiserem, em áreas-chave para o atendimento e a intervenção com vítimas de violência doméstica, e, portanto, é um trabalho, digamos, de mudar o sistema. Nós queremos trabalhar dentro do sistema e que se perceba que as questões de igualdade de mulheres e homens, que as questões de igualdade de género, as questões LGBTI, são questões que têm de ser apropriadas e trabalhadas dentro das organizações de trabalho. Porque as organizações de trabalho são constituídas por pessoas e todos nós e todas nós temos especificidades, temos pertenças e portanto, esse é o caminho que devemos seguir, enraizar para que não continuemos a falar que a lei existe, mas que ela não tem depois correspondência na vida. Muito bem. Eu trouxe um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana, ativista pelos direitos das mulheres. Trouxe este livro porque gostava aqui de ler um excerto para depois podermos comentar. O livro chama-se Todos Devemos Ser Feministas. Um livro pequenino, recomendo a todos e a todas.
Em 2003, escrevi um romance chamado A Cor do Hibisco, sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher. E a sua história não acaba lá muito bem. Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem-intencionado, veio dar-me um conselho. Talvez vocês saibam que os nigerianos estão sempre prontos para dar conselhos, mesmo que ninguém os tenha pedido. Ele comentou que as pessoas andavam a dizer que o meu livro era feminista. O seu conselho, disse, abanando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca me definisse como feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi auto-intitular-me de feminista feliz. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio dizer-me que o feminismo não fazia parte da nossa cultura, que era anti-africano e que se eu me considerava feminista era porque havia sido corrompida pelos livros ocidentais. O que achei engraçado, porque passei boa parte da juventude a devorar romances que eram tudo menos feministas. Devo ter lido toda a coleção da Mills and Boon antes dos 16 anos e sempre que tentava ler os tais textos clássicos sobre feminismo ficava entediada e mal conseguia terminar. De qualquer forma, já que o feminismo era anti-africano, resolvi considerar-me uma feminista feliz africana. Depois, uma grande amiga disse-me que, se eu era feminista, então devia odiar os homens. Decidi tornar-me então uma feminista feliz africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e saltos altos para si mesma e não para os homens. É claro que não estou a falar a sério, queria ilustrar apenas o quão negativa é a carga da palavra feminista. A feminista odeia os homens, odeia sutiãs, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens. Ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem sentido de humor e não usa desodorizante. Ora, a partir deste excerto, enfim, o que eu gostaria era que partilhassem um pouco connosco as vossas experiências pessoais, ou seja, quando é que despertaram para a questão do feminismo, como é que foi esse processo e, no fundo, se também, durante o processo, ouviram muitos destes comentários parecidos a este e se confrontaram com esta carga negativa que a palavra feminista ainda tem. Não sei quem quer começar. Sim, acho que sim, né? Claro. Eu acho que eu despertei para o feminismo quando, em casa, criança, eu tinha que lavar louça, mas o meu irmão não tinha porque ele era menino. E alguma coisa estava errada. E eu acho que esse incômodo foi ficando até que, no início da adolescência, por aí, eu entendi, então isso é injusto e deveria ser igual, e não porque eu sou desse gênero e ele é do outro, que nós teríamos que fazer coisas diferentes. Acho que foi por aí. Depois, segui minha adolescência toda, eu acho que foi um caminho muito natural, foi aquela coisa de crescer e entender que aquela bolha é a tua bolha, e depois seguir com ela. Eu tive muita sorte de ter uma bolha onde a gente dialogava e pensava em um mesmo sentido, assim. Então, eu tive sorte só. E depois, é difícil quando em casa a coisa é desse jeito. E depois, porque a gente precisa olhar para coisas nossas, né? E nossos pais olharem para coisas que eles fizeram conosco também é uma coisa muito difícil. E hoje em dia eu consigo ter essas discussões com a minha mãe, a gente já desfez esse trauma e essas feridas, assim. Então, eu acho que é no diálogo mesmo, e no carinho, no amor, assim, e no respeito, sempre. É um caminho difícil, muito difícil olhar para os nossos defeitos e mexer neles, mas é um caminho possível. E sim, já fui, por ter pelo na perna, já fui chamada de a feminista louca, sempre. E é isso. O que eu consigo fazer é usar a arte para sensibilizar de algum jeito, e isso, né? E diálogo, eu acho que são os caminhos mesmo.
Rosa, não sei se quer partilhar a sua... A minha experiência não é muito interessante. Acho que, sim, em termos de consciência ativa, política, foi na faculdade, foi mais na faculdade. Ou seja, que eu conseguia encaixar aquilo que via e aquilo que me incomodava com experiências de desigualdade que eu sempre vi toda a vida. E todas as mulheres, assim, há muitas mulheres que dizem: eu nunca vi a discriminação do meu lado, nunca me aconteceu. Bom, isto não é real. Não. Todas nós, de uma maneira ou de outra, porque quem é que fazia as coisas lá em casa? Quem é que podia sair à noite com os amigos, até a que horas ou não? Quem é que era controlado na sua sexualidade?